Olá, boa noite. Este é o programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Eu sou Heitor Antônio da Silva, o apresentador, e esta é a TV Agathos Play. E aqui estamos para mais um programa interessante, com coisas agradáveis, coisas que podem causar certa apreensão, mas sobretudo com duas pessoas magníficas. Estamos aqui com a doutora Ilcimar Santos, médica, pediatra, já atuou no São Mar, mas é neuropediatra especificamente. Atuou também na docência, no trabalho com médicos que já fazemos a residência, supervisionando os tais. E também aqui está o doutor Paulo Lousada, que é neurocirurgião, professor de anatomia, e eu gosto muito da neurocirurgia porque eu sou produto de uma bem-sucedida neurocirurgia, né? Não estou paralítico, estou andando, estou feliz da vida, estou correndo, jogando bola de gude, né? Jogo tênis também, se tiver uma quantidade boa, jogo da janela do apartamento, por aí afora. Né? Estamos aqui para falar sobre assuntos vários. São dois assuntos, dois programas diferentes. Ilcimar, muito bem-vinda. Sua palavra. Oi, Sente bem aqui? Me sinto bem aqui. Que bom. Me sinto um pouco ansiosa. Não, ansiedade nós não temos. Ansiedade é coisa de pobre. É bem interessante. é bom estar aqui. Aqui que é bom, muito. bem-vindo. Doutor Paulo. Fui muito bem acolhida. E que bom, que beleza. Depois eu vou falar alguma coisa sobre você. Doutor Paulo, e aí o ambiente está... É um prazer estar aqui, uma honra conhecê-lo também. O senhor aos 78 anos, exalando energia, boas vibrações, né? Isso é inspirador, sem dúvida é inspirador. E espero sair daqui recebendo mais conhecimento do que proporcionando. Eu acho que tem tudo para ser uma conversa muito enriquecedora para todos nós. Que bom. Eu espero, porque o objetivo desse programa, como já conversamos, não é uma entrevista impositiva, não é discutir nada, não é, diríamos, problematizar a vida, porque ela já tem bastante situações dessa natureza. Nós não dizemos quem está certo e quem está errado, porque o certo e errado é de cada um, do seu trabalho, da sua experiência, do resultado da sua vida. Né? E aqui nós estamos para isso. E o nosso programa de hoje é a dinâmica do cérebro. Falar um pouco de cérebro. Eu sou um camarada encantado pela vida como um todo, mas o cérebro não tem nada melhor, nada mais esplêndido, mais maravilhoso no corpo humano do que o cérebro. Não tem, porque ali é um órgão como qualquer outro, com a sua fisiologia, com o seu metabolismo, com a sua dinâmica funcional, mas ele acopla funções que não são pura e simplesmente fisiológicas, né? Que as mentais, por exemplo. Ele incorpora tudo isso e faz com que estejamos aqui a três, no ambiente de televisão, raciocinando, e só Deus sabe que vai sair daqui das nossas cabeças, certo? Coisas que não estão, nesse momento, organizadas, mas vão se organizar no tempo. Isso é dessa dinâmica, dessa beleza, dessa magnitude que é o cérebro. Me parece que o cérebro humano só tem um que seja um pouquinho atrás, bem próximo, que seria o do golfinho. Há outros cérebros por aí, um ponto interessante, mas positivamente não são dos primatas, né? Mas o golfinho realmente é bastante evoluído. Agora, o ser humano não tem, é imbatível, é uma coisa magnífica. É sobre isso que nós vamos falar, conversar aqui, trocar e aprender. Sobretudo, aprender. A cada dia que eu entrevisto, que eu faço esse programa, eu aprendo uma coisa a mais. E fico encantado que não existe nada mais importante nesse universo do que a sabedoria, do que o conhecimento, né? De vir a ter informação sobre, entender as coisas. Ser ignorante é uma coisa terrível. Imagina que as pessoas que acham, não, o homem não foi à Lua, porque quem mora lá é São Jorge. Tá bom, não tem problema nenhum que São Jorge morar na Lua. O problema todo é aquele cavalo, ele vai comer o quê? Lá não tem capim. E o dragão, para acender aquela fornalha, não tem oxigênio, né? Pois bem, os ignorantes não percebem essas coisas, levam a vida... Ou a Terra plana, né? A Terra plana também, vai para lá, cai, se cair vai para onde? Não, é uma coisa muito louca, né? Esses dias eu vi um podcast de dois caras, assim, tentando explicar cientificamente, claro, com pseudociência, né? Pseudocientificamente, por que a Terra é plana. Né? Dizendo que tem um domo em volta, né? Piorou, né? Ficou mais difícil ainda. Né? Nossa Senhora, assim, inacreditável. Eu fico imaginando como é que dão espaço para essas pessoas falarem, né? Para essas pessoas falarem. As pessoas gostam de ouvir bobagem. E eu não consegui decifrar se o apresentador estava entrando na deles, tipo, acreditando ou dando corda para eles se enforcarem. Eu não consegui entender exatamente qual foi o cara apresentador. Deve ser muito bom, né? Deve ser. Conseguir fazer para manter aquela face de seriedade diante de tanta bobagem, né? Bom,
O cérebro é um órgão, ninguém tem dúvida disso, mas é uma coisa fantástica e interessante. Se não for o mais frágil, é um dos mais frágeis em termos de estrutura citológica, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, não é à toa que ele está envolto por um capacete ósseo, né, por um elmo ósseo, que é o crânio, né, que é o neurocrânio, que o protege. E a medula também. Né? A constituição do cérebro, costumo dizer isso para os meus alunos, é de ovo mal cozido. Um cérebro vivo, um cérebro vivo pulsando ali na sua frente. É um ovo mal cozido, um ovo mole, né, meio mole. Né? Muito cozido ele fica muito duro. Né? Então ele precisa realmente de uma cobertura óssea ali para proteger. Né? Ao contrário de outros animais que têm um exoesqueleto, nós temos um endoesqueleto. Mas o nosso endoesqueleto também serve para proteger o neuroeixo, o cérebro, o encéfalo, melhor dizendo. Existe uma diferença entre cérebro e encéfalo. Né? O encéfalo é o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. É uma estrutura tão frágil, tão sensível, né, que precisa realmente dessa proteção. Os neurônios todos, na verdade, todo o sistema nervoso é frágil. É relativo, né? É frágil até o ponto em que não tolera baixas de oxigênio, sim, pois é, isso aí. Mas ao mesmo tempo nós temos, acho que, muitas coisas muito fortes. Lembro agora que viram essa semana do novo caso Phineas Gage, já ouviu falar do caso Phineas Gage, que era uma situação em que um trabalhador da estrada de ferro teve uma barra de ferro encravada, transfixada na região frontal, e ele saiu andando com a barra de ferro. E essa semana aconteceu no Rio um marceneiro de 28 anos que cravou uma estaca de madeira aqui, 6 centímetros de 6 centímetros no lobo frontal. E ele disse que ficou com medo de morrer, mas continuou falando até chegar ao hospital e ser operado e ser retirado aquela trava de madeira, né? É claro, ele teve lesão do lobo frontal esquerdo. Pelo que foi esquerdo? Acho que foi o esquerdo. Não, direito. Foi o direito, que é o lado das emoções. Então, é claro que existem riscos para o futuro dele, já que o nosso lobo frontal, os nossos lobos frontais, que são dois, direito e esquerdo, eles são responsáveis pelo comportamento. Então, ali nós temos a área da cognição e a área do comportamento. Então, ele pode evoluir com algum distúrbio de comportamento no futuro, o tempo dirá, né? Isso aí apesar dele não ter tido, ele não teve comprometimento da área motora, que também é no lobo frontal, não teve nenhuma perda motora, mas ele pode, em algum momento daqui para frente, na evolução, desenvolver algum transtorno de comportamento. Alguma dificuldade de atenção. A verdade é que existe na estrutura neurológica uma resiliência fabulosa, né? Ela consegue se superar, ela consegue dar a volta por cima, né? É o conceito de neuroplasticidade. Neuroplasticidade. Né? Que já existe há uns 20 e tantos anos aí, de que os neurônios conseguem estabelecer novas conexões e fazer, às vezes, daqueles neurônios que foram perdidos em alguma eventual catástrofe neuronal, tipo um AVC porque a quantidade deles é muito grande e a similaridade também. E o número de conexões é muito grande. O número de conexões. Estima-se que um neurônio possa fazer entre 1.000 e 7.000 conexões. 7.000 conexões está mais para os neurônios do cerebelo, para as células de Purkinje do cerebelo, que realmente tem uma variedade de conexões para controle da coordenação motora muito grande. Mas os neurônios, em geral, variam aí entre 1.000 e 5.000. Agora, se vai fazer 1.000 ou se vai fazer 5.000, vai depender muito do estímulo que você vai dar para eles. Né? Então, quando você, por exemplo, tem uma lesão isquêmica, um AVC isquêmico, um AVE isquêmico, é importante que você faça fisioterapia se você teve uma perda motora, é importante que você faça fonoaudiologia se você teve uma perda da fala, porque o estímulo externo vai fazer com que esses neurônios que viveram, não os que morreram, os que morreram já foram. Os que viveram façam novas conexões. Aqueles que estavam fazendo 1.000, 1.500, 2.000 vão para 3.000, 4.000, 5.000 e começam a fazer o trabalho daqueles que... É que nem aqui, a gente tem uma equipe aqui, né? Se você tirar 2 pessoas aqui,
os outros vão ter que fazer o trabalho das duas que... Estou pensando nisso agora. Desculpa, pessoal. Não, isso é brincadeira. Não resisti. Nem eu. Mas isso é fantástico. É um órgão que tem esse poder de se reinventar, vamos dizer assim. Né? Vamos usar essa expressão. É um órgão que tem esse poder de se reinventar. Ele dá a volta por cima dele mesmo e toca a vida para frente. É como o fígado, né? O fígado também, né? O rim já não faz isso, mas o fígado ele consegue fazer, cresce, ele se ajusta, etc. E mata também. E mata também. Mas não tem nada melhor do que o cérebro, porque afinal de tudo desse corpo depende dele. Ele está presente lá no cabelinho que está aqui. Eu toquei aqui agora, achei um cabelo, eu senti. Né? Por que eu senti? A sensibilidade foi captada por quê? Né? Pelo sistema nervoso. Né? Certo? Tudo, em tudo. E está nessa sensibilidade, digamos assim, simples, corriqueira, mas está nos pensamentos mais ousados, nas imagens mais sofisticadas que se possa ter, na composição musical mais linda do mundo. Né? Ele está trabalhando ali, claro, é o lado mental dele, mas puxa vida, a mente está onde? Né? Existe mente sem cérebro? Não. Tá? E no caso do ser humano não existe cérebro também sem mente. Eles são, diríamos assim, contíguos e parceiros na vida toda, né? Isso. Concorda comigo, doutor? Ou você concorda? Em parte, só daria como exemplo os casos de estado vegetativo persistente, que aí realmente não tem conteúdo ali, né? Ele está só mantendo as funções vitais, né? Tá só mas ali o aspecto mental, o aspecto mental, o aspecto funcional já está vencido. Já foi destruído. Né? Agora, quando nós falamos de coisa funcional, eficaz, aí é igual para todo mundo. Mas quando você deu o exemplo de tocar aqui e sentir o cabelo, eu costumo dizer que o cérebro é a estrutura mais complexa, natural ou artificial. Eu não diria do universo, porque eu não conheço o universo inteiro, mas do mundo, com certeza, do planeta, com certeza é. Porque mesmo quando você pega como exemplo esses robôs que aparecem às vezes na TV, que imitam as emoções humanas, quando você fala, não, você está feia hoje, aí o robô faz uma expressão de tristeza, né? Aquilo, na verdade, está apenas acionando um algoritmo, de que algumas palavras ali é programado. Né? Já está tudo programado ali, aciona aquele algoritmo, ele entende que aquilo ali tem que fazer uma expressão facial de desaprovação e uma resposta. Mas não corresponde a um sentimento. Não. Nós falamos, andamos, coordenamos a nossa motricidade, vemos, ouvimos, sentimos gosto, lembramos de coisas de décadas e décadas atrás. Né? Então, nada consegue mimetizar a complexidade. Nada. Né? Uma coisa fabulosa que eu vi você até conversando, por exemplo, a gente chega no lugar, vamos supor que eu pudesse voltar. Não, a casa onde eu nasci não existe mais. Que era uma casa de pau a pique, de barro batido, teto de sapê, aqueles ranchos de roça, né? Mas eu, quando morava lá, eu achava que era grande, era alta, etc. Tinha uma mesa grande na sala, uma mesa importada, porque era uma caixa de bacalhau, com 4 pés de madeira, né? Então o bacalhau chegava importado, o Brasil era um importado. A mesa norueguesa. Então, eu tinha uma visão daquilo tudo ali como grande. Mas se eu chegasse lá hoje, eu diria assim, puxa, é muito pequena. Mas veja bem, a imagem que eu gravei lá atrás continua na minha cabeça. Ela não se dilui, ela não some. Mas os afetos também, lá de trás... Porque essa é uma memória ligada à afetividade. Uma memória ligada à afetividade. Vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado aqui, de anatomia, né? A professora deve concordar comigo. O hipocampo, ele está a milímetros de uma região responsável pelas emoções, que é a amígdala cerebral. Não é a amígdala da garganta, não, é a amígdala cerebral. Então, o que acontece? As memórias que são carregadas de emoção, elas têm uma reverberação maior no hipocampo. Elas têm uma maior consolidação, potencial de consolidação maior. Então, talvez você não lembre, amanhã ou depois, a gravata que você estava usando hoje. Certo. Mas você vai lembrar das coisas que foram ditas aqui, das piadas, dos momentos agradáveis que nós tivemos aqui. Então, mesma coisa acontece lá atrás. Talvez você não lembre, na época que você almoçava nessa mesa de caixote... Não almoçava ainda, estava numa cuia.
Isso foi depois, já viu? aquilo Estava com ficou- 3 anos de idade nessa época. Aquilo ficou marcado. Ficou marcado. Aquilo ficou marcado. Uma memória carregada de um componente emocional. Não existisse o componente emocional, Se ela teria extinguiria. se perdido. Se extinguiria. Porque a memória, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a memória é uma... Eu tenho até um livro sobre isso, né? The Forgetting Machine, né? A máquina do esquecimento, né? A máquina de esquecer, né? A memória serve para você esquecer, não para você lembrar. Porque a quantidade de inputs que você recebe através do seu sistema sensorial diariamente é fantástica, é fabulosa. Você, quando veio para cá, você entrou no seu carro, você viu uma série de coisas na rua, você atravessou a ponte Rio-Niterói, não foi isso? Sim. Isso. Atravessou a ponte Rio-Niterói, você viu carros na sua frente, a cor dos carros, eventualmente você viu motos dá pra passando guardar do seu tudo. lado. Não tem como guardar Não tem tudo. como guardar. Não tem como guardar todas essas informações. Mas a informação principal Está preservado. estava ali. Mas tem coisa, Tava ali. doutor, tem coisa também que o cérebro, a mente, ela se compromete a selecionar e gravar. Ela seleciona e diz: isso aqui eu quero eternamente. Eu tenho uma definição para ser humano. Eu tenho as minhas loucuras e me perdoem, mas não teve ninguém com coragem de me internar por causa disso. Eu costumo dizer que o ser humano ele é a soma de todos os seus momentos significativos. Eu gosto de dessa todos definição. os seus momentos tornados uma constante. O que nós somos nesse momento, aqui e agora, É o somatório de todos os dias de da sua vida. todos os dias, e de cada dia e cada situação, uma apreensão e uma significação que é gravada ou não. A que fica, a que interessa, passa a fazer parte do nosso eu sou hoje. E o nosso eu sou eterno. É eterno enquanto nós vivemos. Né? Mas vamos dar um passeio aqui, bom. Lobo, não são lobo não, porque lobo é outra coisa. Né? Os lobos, nós temos lobo frontal, parietal, temporal, hospital, isso lá. Começa aí, senhor. O que você diz desses lobos sem vergonhas aí? Então, nós temos, na realidade, se a gente definisse o cérebro, nós teríamos 2 cérebros, né? O cérebro direito, o cérebro esquerdo. Tem gente que é no estômago também, né? E aí o cérebro é dividido em lobos e esses lobos foram atribuídas várias funções. Cada lobo tem funções específicas. É claro que você não consegue separar anatomicamente todas as funções, mas, de uma forma geral, o que a gente observa? O que a gente entende hoje, né? Os lobos frontais são responsáveis pelas nossas emoções, Certo. pela nossa capacidade cognitiva, pela geração dos nossos comportamentos, pela nossa capacidade atencional e pela capacidade de aprender, tá? E aí a gente tem depois o lobo frontal, os lobos parietais, que são dos lados, né? Os lobos parietais têm a função de comandar a motricidade, de comandar a orientação espacial, né? Então, parte da motricidade, parte da orientação espacial. O lobo occipital, que é na parte posterior da cabeça, responsável basicamente pela visão, né? Então, frontal, occipital, Certo. parietal, né? E aí esses lobos, eles trabalham em conjunto, um manda informação e o temporal, né? O temporal responsável por parte da nossa memória auditiva e por parte da nossa memória. Então, ali no lobo temporal, nós temos a área onde tem o sistema límbico, que é o sistema que guarda as nossas emoções. É o sistema mais ligado à nossa base genética antiga, né? A partir da onde o homem começou a ser formado, onde esse cérebro começou começou a virar ser- gente, né? Começou a virar gente. Doutor, é uma coisa complexa, linda, maravilhosa. A gente fica pensando, como isso começou, como isso surgiu. Claro, tem o evolucionismo por um lado, tem o criacionismo pelo outro. Eu sou criacionista. Respeito quem é o que, não tem problema. Mas eu sou criacionista. Que eu acho que é uma coisa muito complexa para surgir aleatoriamente, diríamos assim. Como um processo evolutivo usando um processo de certo e errado dentro da evolução, que eu acho muito pouco para chegar a tanto. Mas isso aí não estamos cogitando agora. Mas nas funções do cérebro nós temos aí a memória e a inteligência, raciocínio, linguagem, comportamento, razão, etc. A memória já é uma coisa fabulosa. Você consegue gravar tudo e nada. Porque o neurônio
Ele é uma coisa, somaticamente falando, ele é um resíduozinho, uma coisa mínima, né? Como tinha um pintor lá na minha cidade que dizia, não, o arranhãozinho aqui é muito mínimo, muito mínimo, né? É uma coisa mínima para gravar tanta coisa, para gravar impressões, cor, tamanho, distância, etc., ainda associar as coisas de sentido. Bom, vamos falar já sobre a inteligência, um pouquinho sobre a inteligência, porque cá estamos nós como pessoas inteligentes. Voltamos já. Olá, voltamos com conhecimentos de assuntos relevantes. O papo está muito bom, gostoso, maravilhoso, porque nós temos cabeça boa, cabeça bonita, né? Cabeça em cima do pescoço, e até hoje fizemos muitas coisas certas com essas cabeças. E temos também ajudado muita gente, né, com problemas nas suas cabeças. Só para brincar um pouquinho, né? Falamos aqui a respeito da inteligência. Memória é muito bom, raciocínio também. Agora, a inteligência humana é alguma coisa que sobrepõe a tudo. Eu vejo esses cientistas trabalhando, Elon Musk e tantos outros aí, eu sei, o que esses caras têm a mais do que nós, né? Mas, de repente, eles não têm nada a mais. É só uma questão de como é que está funcionando, como é que está se relacionando intrapsiquicamente as coisas que eles têm, né? E, de repente, a gente vê por aqui, o seu trabalho, por exemplo, é um trabalho de neurocirurgia, não é uma cirurgiazinha qualquer, uma coisa complexa. Existe na neurocirurgia, existe também na neuropediatria, existe em todos os lugares coisas abismais. Na área da neurocirurgia tem, por exemplo, a cirurgia em que se remove um hemisfério. Sim, hemisferectomia. É brincadeira, é uma coisa seríssima, não é? Você já fez alguma? E salva a vida. Não, porque ela é mais ligada à indicação principal em encefalite de Rasmussen, né, que não é muito frequente, né, não é uma coisa muito frequente. Felizmente, né? Felizmente, se fosse, ia ser E quando a encefalite de Rasmussen já está muito avançada, aquele hemisfério já está muito degradado, já está muito degenerado. A criança, em geral, já perdeu muito das suas condições, das suas funções, melhor dizendo, neurológicas relacionadas àquele hemisfério. Motricidade, audição, se for esquerda, fala e etc. Então, a remoção ali, você tem que tomar cuidado só para não criar mais problema do que você do que a criança já tem. Por exemplo, deixar um hematoma intracerebral ali. Mas existe, remoção, a cirurgia é feita. Mas existe a remoção ali. Tem um filme recente, não é recente, tem uns 20 anos talvez, que narra uma história de uma cirurgia dessa natureza. E eu conheço uma menina que tem o cérebro direito, o hemisfério direito brigando com o esquerdo. E a indicação é a cirurgia, e a família não quer fazer a cirurgia. Porque é muito difícil decidir por isso. Eu confesso que né, eu sei. Porque o que acontece hoje, que a gente evoluiu tanto no conhecimento, continuamos ignorantes, mas já evoluímos muito, é que existe uma coisa hoje chamada cirurgia para epilepsia. Então, as epilepsias graves, de difícil controle, por N motivos, né? Ou por tumores, ou por malformações cerebrais, às vezes elas só vão ser controladas, ou pelo menos, às vezes nem sempre 100%, mas parcialmente controladas, minimizadas, com a retirada da área que gera a crise. Né? Isso é uma lobotomia, né? Mais ou menos isso. A gente costuma fazer uma lobectomia temporal, de ponta temporal. Por exemplo, a mais comum é a lobectomia temporal, que é para as epilepsias de lobo temporal, que são muito graves, que acometem desde crianças até adultos em qualquer idade. Mas não tem jeito, é uma patologia neurológica que está ali e tem que ser tratada talvez, às vezes, do modo mais regressivo possível, desde que ele ofereça uma esperança. Porque existe uma coisa chamada morte em epilepsia, morte súbita em epilepsia. Morte súbita epilética, já foi Então, reconhecido. são aquelas pessoas que têm muitas crises, que às vezes usam muitos medicamentos e mesmo assim não conseguem o controle dessas crises. E aí eles entram nessa indicação. Só que realmente envolve muitas decisões. Então, você vai mexer com a área da memória, você, dependendo da área, vai mexer com a área da linguagem. E claro que a família tem que aceitar. E nem sempre eles aceitam, né? Mas, às vezes, isso piora a condição do paciente. Não, a família é um complicador necessário, né? E compulsório, não tem como se livrar dela e tem direitos. Pode errar ou pode acertar, mas tem direito. Mas essa questão de haver
nessa linguagem no meio em que eu estava estudando o assunto, quer dizer, tem um hemisfério brigando com o outro, não estão se entendendo, e a cirurgia seria a opção. E essa decisão foi tomada e a família não quer, porque tem esperança em outro tipo de cura. É natural que se tenha esperança, né? Mas chega um momento que você tem que partir para uma saída radical, porque senão não vai longe, né? Não vai longe. Mas a mente é uma coisa fantástica, a inteligência, a mente é uma coisa fantástica, porque nós conseguimos ver coisas além do aqui e agora. O raciocínio, você consegue compreender coisas a partir de uma quantidade muito pequena de informações, você faz conexões fora e chega a conclusões fantásticas. Então, isso aí é um lado, digamos assim, suprafuncional da nossa atividade cerebral. Isso me encanta. O fator inteligência é o indivíduo vê uma coisa, o indivíduo que é pintor, por exemplo, ele olha um quadro vazio, uma lousa, etc., como aquele que olhou para uma pedra de mármore e viu ali o Moisés. E foi lá e tirou o Moisés dali, tirou o excesso, né? E tirou. E esse lado aí, isso é que eu vejo e acho fantástico. Que não é uma coisa muito material, fantástico. Não é uma coisa, diríamos, de conexão pura e simples, é algo que extrapola. Quase etéreo. Quase etéreo. E você, como cirurgião, já pensou nisso também? Com certeza, né? Olha, eu acho que as pessoas não é só têm potencialidades, não. Eu acho que as pessoas têm potencialidades diferentes e os domínios da inteligência são diferentes. Lógico. Tem pessoas, por exemplo, que, assim, extrapolando um pouco os exemplos que o senhor deu, tem pessoas que têm, por exemplo, ouvido absoluto, né? Cai ali uma colher no chão, ele fala si bemol. Si bemol. Né? Então, como explicar isso? Eu nunca consegui tocar nem violão. Já tentei. Eu toquei pouco, galinha, já tentei. Futuro. Mas assim, mas não tenho nenhuma habilidade para instrumento musical, assim como nunca consegui jogar futebol muito bem também, sempre fui perna de pau. Como gandula era ruim. Mas pelo menos Deus me deu o dom de pelo menos ter um controle melhor com as mãos, isso, né? É muito bom. E ser um cirurgião. Então, assim, eu acho que a inteligência pode ser compartimentalizada em domínios diferentes. Então, como, por exemplo, tem essa questão que o senhor falou do Moisés. Não sei se você sabe, mas nessa estátua do Moisés, de Michelangelo, tem um detalhe muito interessante no braço. No antebraço de Michelangelo, ele está com o dedo mínimo levemente estendido. Ele mostra a elevação do tendão, do extensor do dedo mínimo no antebraço de Michelangelo. Isso é coisa de um artista... Michelangelo de Moisés? De Moisés, exatamente. Isso é coisa de um artista que pega os detalhes ali da anatomia, né, com uma perfeição incrível, né? Incrível, né? Explicação lógica. Me lembra aquela estátua daquele menininho do Botafogo, aquela estátua que tem ali em frente a... Como é que é o nome daquele menininho do Botafogo? Que é símbolo do Botafogo? Eu sei, mas esqueci agora. E eu sou botafoguense, que tristeza. É a estátua do menininho urinando ali na sede do Botafogo ali, e o artesão que fez aquela estátua de bronze ali, ele pegou aquela imagem ali com tanto detalhe que ele viu a extensão do hálux ali, o sinal de Babinski ali, numa criança ainda num estágio muito precoce do desenvolvimento, urinando ali, tendo o reflexo cutâneo plantar em extensão ali. Né? Isso não dá para explicar. Não. Né? É isso. Eu não consigo nem fazer retrato falado. Acho que se alguém me assaltar, perguntarem para descrever, quem foi o assaltante, eu falo assim, olha, não sei dizer. Pois é, a pergunta é, será que essa pessoa, esse artista, estava com esse conhecimento de anatomia, de neurofisiologia na hora, ou saiu por Historicamente, muitos artistas conhecidos, Da Vinci, por exemplo, estima-se que ele tenha dissecado de 12 a 16 cadáveres humanos. Então, muitos tiveram conhecimento de anatomia, estudaram anatomia para poder reproduzir as estátuas, reproduzir as obras, etc. Agora, outros eu não sei como conseguir. Mas, de qualquer maneira, é fantástico, né? A anatomia teve um grande salto com o Andreas Vesalius, porque antes o cara ou era bom dissecador,
ou era bom de desenho, né? Mas aí o Vesalius, na época, se não me engano, no século XVI, se não me falha a memória, século XVI, ele se uniu ao ateliê do artista Tiziano. E aí o Tiziano começou a reproduzir as obras de Vesalius em estilogravuras. E aí começou o primeiro atlas de anatomia, efetivamente, com as estilogravuras de Tiziano, baseadas nas dissecções de Vesalius, que não eram, as imagens não representavam um cadáver inteiro, porque para você dissecar um cadáver inteiro demora dias, e não tinha método de conservação naquela época. Então aquilo ali era, na verdade, uma compilação de vários cadáveres, né? Era o braço de um, cabeça de outro, a perna de outro, e ele compilava aquilo tudo numa imagem só. Eu acho fantástico. A ciência e a arte caminharam juntas, e caminham ainda. Caminham juntas sempre, ainda. né? Caminham Sempre, juntas né? ainda. São duas coisas belíssimas. Bom, massa cinzenta. Origem desse nome. É porque é cinzenta mesmo. Não é exatamente cinzenta, ela é menos branca ao vivo, e a cores, por assim dizer, ela é menos branca no cérebro vivo do que a substância branca, né? O termo em anatomia é córtex cerebral. Mas o córtex não é um termo que se aplica só ao cérebro. O córtex em anatomia significa a parte externa de um órgão maciço que não seja homogêneo. Fígado, por exemplo, não tem córtex, porque toda a estrutura do fígado é igual. Mas o rim tem. O rim tem córtex. E a estrutura que está abaixo do córtex a gente chama de medula, menos no cérebro. Porque no cérebro já existe uma estrutura chamada de medula, que é a estrutura que ocupa o canal vertebral. Então, abaixo do córtex, no cérebro, a gente tem a substância branca. Essa é branca mesmo, essa é branca limpada com aquele sabão em pó, que eu não posso dizer o nome, né? De primeira qualidade, né? E o cérebro é um branco mais nacarado, né? Como se fosse, se eu usasse um termo de tinta, seria gelo. Gelo. É um pouco menos branco, mas não é cinza, não. Pois bem, essas divisões que se tem de cérebro, etc., são todas elas fantásticas, todas elas escondem uma grandiosidade, diríamos assim, uma fisiologia magnífica. E é exatamente com esse cérebro e com essa mente que nós estamos conversando aqui agora. Lembrando de coisas, explicando coisas, relacionando fatos, né? O ser humano é maravilhoso demais para ser desperdiçado, ou ser deixado ao léu por aí, entregue às drogas, essas desgraças todas que o destroem. Uma paradinhazinha de 1 minuto para tomar água e voltamos já. Olá, voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes com o programa sobre cérebro, cabeça, cuca, moringa, sei lá, falaram muitas coisas a respeito da cabeça, mas nós não estamos preocupados com a estrutura óssea, que é importantíssima, montada de uma maneira extraordinária, uma arquitetura maravilhosa para conter, segurar um órgão pulsante, vivo, comandando tudo, inclusive essa estrutura, que o segura. Bom, quando se fala em cérebro, sempre se refere aos cérebros, tipos de cérebro, cérebro reptiliano, cérebro límbico, neocórtico, etc. Isso tem alguma importância para o estudo do cérebro hoje, doutor? Olha, existe essa teoria do cérebro triuno, né, o cérebro trino, né, que seria o cérebro reptiliano, né, que é um cérebro sem emoções, sem sistema límbico, apenas com um rudimento de córtex cerebral, né, para algumas funções muito básicas, que seria o cérebro do réptil. Do réptil, da tartaruga, da rã, enfim. Rã é um anfíbio, né? Não é um réptil, né? Mas, enfim, seria um cérebro muito, muito rudimentar ainda. Depois viria o cérebro dos mamíferos, que aí já tem, dos mamíferos inferiores, que aí já tem emoções, né? A senhora falou que tem gatos em casa, né? Sabe que os gatos são muito amorosos, muito carinhosos, são muito emocionais. Ciumentos, são muito emocionais, né? Eles têm emoções que simulam as nossas emoções, mas não têm uma capacidade de raciocínio, de criação. E aí depois viria o cérebro
do Homo sapiens, que é um cérebro que tem uma capacidade de modificar o ambiente onde está, um cérebro que tem uma capacidade de interatividade muito maior do que o cérebro de um mamífero inferior. Só tem um problema com essa teoria, né? A evolução não seguiu o cérebro dessa forma, né? Nós não viemos dessa matriz aí, não. Nós não viemos. Quer dizer, quando os dinossauros dominavam a Terra, né? Os répteis, já existiam mamíferos. Já. As pessoas acham que quando caiu o cometa aqui e que extinguiu os dinossauros, os mamíferos não existiam, ou pelo menos se existiam, ficaram incólumes. De jeito nenhum. Dizem não foi os sequencial, estudiosos que a cada 11 espécies de mamíferos, 10 morreram na época dos dinossauros. Entendeu? Então eles só sobreviveram talvez porque tinham uma demanda energética menor. Os dinossauros eram seres gigantescos, né? Precisavam de toneladas de alimento por dia para sobreviver. E já os mamíferos eram apenas fonte de alimento para os dinossauros. A extinção dos dinossauros proporcionou que os alimentos sobrassem, né? Sobrassem e evoluíssem, né? A área mais desenvolvida do cérebro é o córtex, né? No nosso caso aqui, né? A parte que nos torna humanos, diríamos que assim. A professora falou. Ela mandou isso aí, a parte que nos torna humano. Ser humano é algo fantástico, porque dentro desse ser mecânico, em parte fisiológico, metabólico, etc., energético, existe o que faz com que um homem difira do outro. Mas é claro que também no meio dos seus gatos lá, você tem um gato que não é igual ao outro, certo? São totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Os cães também. O dono conhece. O dono conhece e cada um conhece o seu dono de uma maneira, né? Já existe isso naqueles cérebrozinhos bem inferiores aos nossos, mas não estou preocupado com eles. Estou preocupado com esse cérebro, essa mente, isso que torna o ser humano capaz de amar, primeiro, de se apaixonar, que é uma coisa diferente de amor, depois capaz de amar, capaz de ter ódio, capaz de ter esperança. Essas coisas todas da mente humana, tudo isso está dentro do metabolismo, da fisiologia, da encrenca cerebral geral. Está dentro da fisiologia e está dentro da genética de cada um também, né? Então nós temos essas ínfimas partes que nos formam, que controlam o nosso corpo, né? Seja cada parte da pele, cada parte de algum órgão, nós temos os genes que também comandam esse desenvolvimento, tanto da inteligência de tudo, quanto dos sentimentos. Pois é, mas isso é maravilhoso, mas até complica, porque vem tudo de onde? Vem lá de trás. Aquela questão da mulher, por exemplo, daquela marca de Eva, né? Que é uma coisa que você conhece muito bem. Isso está provado, isso não é uma teoria, isso não é uma brincadeira, né? Então, a mulher traz, portanto, elementos genéticos de Eva para cá. Aí o pessoal que não concorda, não aceita, não crê e diz que isso é loucura. Não estou discutindo se está certo ou está errado. Estou dizendo que, de qualquer maneira, só em conceber uma ideia dessa, já dá um nó em tudo quanto é neurônio. Os neurônios mais fracos já entram em curto. São muitos mistérios, né? São mistérios imensos que envolvem a tal da nossa mente humana. Bom, o cérebro é, assim, sem dúvida, um órgão por excelência, enquanto a mente é uma instância ou prerrogativa funcional desse órgão, né? Eu estava vendo um dia aquele Ariano Suassuna, né, dando uma conferência, ele fazia aquilo mais por humor, mais por sofisticação. Era maravilhoso, eu gostava muito da conversa dele, e um escritor maravilhoso. Um dia ele pegou na mala um pregador de roupa. Eu vi essa entrevista dele. Ele pegou aquele, não sei, dois pedacinhos de pau. Né? Engenhoso. Engenhoso, né? Tem uma mola aqui, etc. Entrega um pedaço de lata desse, esses dois pedaços de pau para o macaco, ele não leva 1 bilhão de anos, ele não vai fazer isso. Não vai fazer nunca um negócio desse. Dois pedacinhos de madeira. Dois pedacinhos de madeira, um aramezinho torcido de forma engenhosa. Engenhosa, né? E fez um pregador. Qual o animal que faria aquilo? Nós não conhecemos nenhum. Ele fala, me recuso a acreditar que eu vim do macaco. Eu acho, ele era fantástico, né? Ele é ótimo, ele era ótimo. Mas o pensamento dele é um pensamento muito bom. Embora ele não fosse um cientista, ele era um escritor, e tinha uma mente perceptiva de uma situação dessa,
que mostra realmente como é que nós somos criativos, como nós construímos as frases e conseguimos dizer uma coisa hoje, amanhã nós dizemos no mesmo dia de maneira diferente, a mesma coisa de maneira diferente. Tinha isso que o senhor está me falando, me lembra uma antiga pesquisadora de lá da instituição que eu dou aula, da UFRJ, que ela fazia uma correlação entre quantidade de neurônios em cérebros diferentes. Então ela avaliou ela fez parcerias com cientistas de outras regiões do mundo, de várias regiões. Então ela tinha a contabilização, né, a contabilidade de neurônios de cérebro de elefante, de golfinho, de cutia, de tudo quanto é bicho, de jacaré, dos animais que nós temos aqui à nossa disposição. Queria fazer uma correlação entre número de neurônios e inteligência. Eu acho que a própria premissa da pesquisa, eu acho que já é um pouco equivocada, porque se você juntar 3, 4, 5 pessoas Não são iguais. com aproximadamente o mesmo número de neurônios, São totalmente diferentes. segundo o professor Ângelo Machado, o livro do professor Ângelo Machado, um cérebro normal vai de 900 a 1.400 gramas, né? São totalmente diferentes, são inteligências totalmente diferentes, né? Então, assim, você precisa levar em consideração, basicamente, a conectividade desses neurônios. É isso que faz a pessoa ser mais inteligente, é isso que faz a pessoa ser mais inteligente em uma área do que em outra. É isso que faz a pessoa, por exemplo, como explicar, por exemplo, uma pessoa como, por exemplo, o Messi, o Cristiano Ronaldo, esse tipo de inteligência, né? O que é inteligência? A inteligência é a capacidade de resolver problemas, os problemas mais complexos em determinada área, inteligência específica para aquilo ali, né? E dependendo das conexões neuronais que você tem. E são absolutamente individuais. Olha só, nós temos hoje no mundo alguma coisa em torno de 8 bilhões de habitantes. Varia um pouquinho para lá e para cá. Já chegou a 8? Já. Se contar a China e a Índia direitinho, vai passar. Mas vamos usar essa expressão aqui. 8 bilhões de habitantes. É um número protocolar, diríamos assim. Não existe nesses 8 bilhões uma só pessoa que seja rigorosamente igual a outra. Não existe uma. Quando encontramos os chamados gêmeos univitelinos, ainda que exista essa característica na mente, e não existe, existe no corpo, mas na mente não. Ainda que exista no DNA, não tem na mente. Exatamente. Então, nem nos gêmeos univitelinos eles são iguais. Tem o fator ambiental. Também. E com o passar do tempo, a reação ao ambiente é diferente. Então, eles mudam e mudam significativamente. Depois de certo tempo, eles são incompatíveis até para receber um órgão do outro. Por quê? Por causa dessas mudanças. Então, não existe na Terra uma pessoa igual a outra, rigorosamente igual. Se juntarmos o total de gente que nasceu e morreu, começando lá de Abel, que foi o primeiro a morrer na teoria perspectiva bíblica, de Abel até o último que acabou de morrer um agora, já morreu mais 1, 2, 3, 4, sei lá. Né? Se pegarmos toda essa população que nasceu e morreu e viveu, vamos usar um número aleatório, só para raciocínio, 100 bilhões de habitantes na Terra teriam nascido e vivido. Mesmo assim, nenhum seria igual ao outro. Tá? Então, e essa diferença está em quê? Na citologia, nas células, pura e simples? Não. Está nesse órgão maior que comanda tudo isso, que se absorve tudo isso, embora exista, sim, diferença em todas elas. Por isso que eu não posso pegar o meu coração e dar para você, nem você para mim. Não é assim. A compatibilidade é uma coisa muito séria, por exemplo, por causa de cirurgias assim, até de rim, de fígado, etc. Não é coisa, pulmão, não é coisa fácil, né? Então, mas estamos lidando com órgãos idênticos, digamos assim, morfologicamente falando, e não são idênticos, não é? E os seres humanos conseguem pensar, ficamos nós três aqui conversando com coisas sobre as mesmas coisas, diríamos assim, cada um acrescentando uma visão, um conhecimento, mas todo mundo num centro. Esse centro está onde? Está no meio da mesa de lá ou na mesa de cá? Na sua cabeça, na sua ou na minha? Nós não sabemos. Isso é essa mente fantástica e maravilhosa e precisamos de respeitar mais isso. Bom, o último bloco que vamos considerar aqui é sobre algo que eu gosto muito. Eu tenho um livro editado sobre a interpretação de sonhos. Interpretação de sonhos. É claro que é uma ciência psicanalítica, né? Freud começou o trabalho dele com sonhos. Com sonhos.
e evoluiu para tudo aquilo, ele foi combatido. E até eu, que fui discípulo dele, longe para danar, fui combatido, imagina ele lá na época dele. Na época dele, né? Fui combatido e sou ainda. Né? Você é maluco, rapaz. Ainda era judeu, foi combatido duas judeu. vezes. O problema é que eu também combatido duas vezes. Consta que eu também sou descendente de judeu, né? De israelita, que de judeu é a religião, né? Tem uma dúvidazinha aí para resolver. Não me interessa, eu não sou interessado em passaporte judaico, não, que é a mesma coisa que colocar um ponto de mira aqui, dizendo, atira aqui. Atualmente está difícil. Está difícil, né? Mas parece que sou. Então, o sonho, por exemplo, é uma atividade mental. Mas é uma atividade mental de fora para dentro, não é de dentro para fora. Não é a mente raciocinando, não é o raciocínio consciente. Mas é ela raciocinando, é ela pensando. E pensando aleatoriamente a tudo que você queira. Se você for dormir querendo, com a esperança de sonhar com aquilo tudo, um lugar maravilhoso, pescando lá não sei onde, né? Atirando em fulano de tal, aquilo tudo que você diz não vai, está escrito sonhar exatamente o contrário. Ou seja, a sua mente não se subordina. Não consegue comandar isso. Você não consegue comandar isso aí. Ela inverte valores, ela é independente. Essa independência da mente na atividade do sono. E uma coisa, vocês que são da área de neuro e profundamente informados e bem informados disso, uma coisa que eu concluí em estudos, em ensaios, etc., e isso é fácil de provar aqui. Nós costumamos dizer, fulano, eu dormi e sonhei. Todo mundo diz isso. Né? Essa noite, enquanto eu dormia, eu sonhava. Não foi nada disso. Enquanto você sonhava, você dormiu. O sonho vem antes. O sonho começa antes do dormir. Um pouquinho, aquele estado inicial, quando a gente já está começando a dormir, nós está vendo, ouvindo, etc. Se mistura o sonho, né, com o pensamento. Aí o pensamento foge e o sonho fica. E aí você dorme profundamente e vai até o REM, vai até a fase mais profunda do intervalo. Então, na verdade, nós dormimos dentro do sonho. Então, é o sono que está no sonho e não o sonho que está no sono. Tá? É uma coisa fantástica. Então, essa independência, esse modo como a mente age. E na psicanálise, por exemplo, doutor, é interessante porque as pessoas contam coisas que elas não contariam falando, contando seu sonho. E é papel do psicanalista tentar interpretar. Interpretar. Ele tem que ser frio. Porque a pessoa normalmente diz, não é isso, é um grande susto, porque isso bate de frente com a intenção, com o propósito, etc., com o ego daquela pessoa. Né? Enquanto que o sonho é de natureza do inconsciente. Inconsciente é o não consciente. O não consciente trabalha. E trabalha. Isso é sério. Agora, ainda existe a instância do chamado inconsciente coletivo. Não estamos querendo discutir se há ou não há. Discute-se com essa, né? Que foi Jung com a sua ideia. Eu acho que existe esse inconsciente coletivo. Às vezes você está em casa e, de repente, você lembra de uma pessoa, a pessoa toca a campainha. O telefone. Não, por quê? Lembrei dela. Essa energia, essa comunicação chegou a você por onde, doutor? Não é uma coisa fantástica? Sem dúvida. Mas chegou. Pior que chegou. Nós não sabemos como, mas chegou. E não chegou pelo vento. Chegou por um universo de energia que nós captamos. E conspirou para aquilo que viesse à tona. Isso aí é o mais fantástico de que se pode imaginar. Bom, então pode-se dizer, eu digo isso sem medo, que a atividade mental de quem estiver acordado é o pensamento. Não tem dúvida. Só que o pensamento, mesmo no momento em que estamos acordados, não é uma coisa só. Quando a gente está lendo um livro, por exemplo, você começa a ler um livro interessante, daqui a pouco o seu pensamento foge dali, uma palavra tira você e leva para o outro lado. E você continua lendo o mesmo livro. O que aconteceu ali nessa dissociação? Quem pode me dizer? Eu não entendi até hoje. Você está lendo um livro, uma palavra ali tira você e leva para quilômetros de distância e você continua lendo e com o pensamento em dois lugares. Às vezes você não precisa nem estar lendo o livro, às vezes no meio de uma conversa. Não, eu sei. No meio de uma conversa. Uma conversa. Você está agregando memória. Quando você lê, você está buscando coisas que estão guardadas na memória, por isso que te carregam dali, daquele momento do livro. E faz você pensar em outras coisas. Mesmo. O seu cérebro busca similaridades com aquilo ali. Por exemplo, eu nunca vi aquela poltrona ali, nunca vi.
Primeira vez que eu vi aquela poltrona foi quando eu entrei aqui, certo? Certo. Mas quando eu olho, eu sei que é uma poltrona, porque dentro da minha imagem mental, eu sei que algo nesse formato, Na conformidade já está ali. não é uma cadeira, Não. que é diferente. É uma poltrona, porque é acolchoada, porque tem 4 pezinhos, porque tem um espaço para botar um espaço para descansar a mão. Então você busca aquela similaridade ali, dentro daquela imagem, né, com outras imagens de todas as outras poltronas que você já viu na sua vida. Então assim é quando você está conversando com alguma pessoa e a pessoa eventualmente fala, então eu sou oriundo de Itaperuna. Aí, por acaso, eu lembrei na hora que eu tive em Itaperuna uma vez, e aí aconteceu alguma coisa comigo em Itaperuna, aquilo resgata imediatamente isso é psicanálise que nós chamamos de associação livre de ideias. Essa associação livre de ideias é praticada pela mente, pelo cérebro, com absoluta independência e fazendo com que a gente entenda coisas maravilhosas, extraordinárias, veja, compreenda, e a gente se surpreende. Eu me surpreendo porque eu acho, a mente e o cérebro, eu não consigo dissociar uma coisa da outra, porque não existe uma sem outra, né? A coisa mais magnífica do universo, que nos indica que somos semelhantes a alguma coisa maior do que simplesmente se conhece na Terra, né? Isso independente de como as pessoas chamem Deus de Deus ou chamam de que quer que seja. Estou usando aqui uma linguagem absolutamente laica, sem qualquer, digamos, um resgate, uma individualização do pensamento. Eu tenho meu modo de pensar. Mas eu tenho que respeitar o modo de pensar dos outros, certo? Mas a verdade é que existe algo maior em nós do que propriamente o tudo ou o todo que nós somos. Olha só, há algo maior em nós do que propriamente a soma do todo que nós somos. Claro que isso aí é um pouco de filosofia, de extrapologia também, né? Essa palavra nem existe extrapologia? Se não existe, vou passar a usar agora. Passa a usar agora, extrapologia, né? Então, o sono e o pensamento, ele é produzido é o pensamento produzido no inconsciente. O inconsciente produz o sonho. Mas ele produz esse sonho com os referenciais que estão todos no cérebro. Ninguém monta um sonho sem nada, sem coisas que não estejam no cérebro. O fantástico é que você, enquanto você está sonhando, o seu cérebro está produzindo aquela história e você vivenciando aquela história em tempo real. Isso é muito interessante. E há uma certa independência entre uma coisa e outra, né? A mente parece que ela faz uma dicotomia aí. Ela segue um lado, produzindo e pensando, ao arrepio de uma pessoa que está descansando, né? E às vezes está lendo, está conversando. Então, parece que tem uma dicotomia, tem um trabalho duplo dentro dessa porque mente. uma área está altamente funcional enquanto e a outra está descansando. Enquanto a outra está descansando. Mas existe uma teoria interessante, não sei se a professora vai conhecer essa teoria, porque ela é muito recente, de pesquisadores ou holandeses ou dinamarqueses ou noruegueses, não lembro exatamente, mas que diz o seguinte, fora essa... Não são, veja bem, não são teorias mutuamente excludentes, como a de Freud, de que os sonhos seriam manifestações do inconsciente reprimido, não são mutuamente excludentes. Mas seria uma teoria de que, enquanto você está dormindo, por exemplo, você está se mexendo, você está sentindo coisa, mesmo que não se torne consciente, o córtex sensitivo está sendo ativado de alguma maneira. Às vezes você acorda porque o braço está doendo, porque você dormiu em cima do braço, então há uma sensibilidade ali. Mas o seu córtex visual está apagado, porque seus olhos estão fechados. Então o sonho seria, de alguma forma, a ativação de neurocircuitos visuais ali, de forma que esses neurocircuitos continuem viáveis. E sem a coroa e não haja atrofia de conexões ali. Né? Porque no cérebro aquilo que não é usado acaba sendo atrofiado. Né? Se você não... Aliás, em tudo, né? Sim, tudo. No corpo todo, né? No corpo de uma forma geral, né? Por assim dizer. Então, se eu deixo de usar determinada região do meu cérebro, é pouco provável que eu vá... Um exemplo clássico, uma língua que eu aprendi. Né? Por exemplo, aprendi inglês, aprendi francês, alguma coisa. Se eu ficar 10 anos sem falar francês, 15 anos sem falar francês, eu vou esquecer. Né? Toda aquela circuitaria que eu montei ali, na minha área de Broca, na minha área de Wernicke, aquilo vai ser perdido. Aquilo não vai se manter ali se eu não estou em contínua
atividade ali. A mesma coisa acontece no córtex visual. Aconteceria, segundo essa se fosse, teoria, segundo essa teoria, no córtex visual. Por isso então o eu estou enxergando coisas enquanto eu estou dormindo. O sonho é a manutenção da vida enquanto você dorme. A manutenção do estímulo visual, do estímulo visual enquanto você dorme. Você perde a consciência de alguma forma, né? Perde, mas essa consciência que está no subsolo ela continua funciona, atuando, funcionando, vamos dizer, continua pensando, construindo, usando símbolos e contando histórias. E vendo. O que é de uma... Vendo, sentindo, cheirando, sentindo gosto, assustando, cheirando. rindo. Né? É uma coisa fantástica. Sonho como produto de atividades mentais inconscientes, porém subordinado aos princípios éticos. O curioso é que o sonho mesmo, tendo essa natureza fisiológica, protecionista do próprio sistema, né, protetora do próprio sistema, ele está subordinado ao superego, ou, consequentemente, aos padrões morais e filosóficos e familiares, etc. Né? Ou, às vezes, até lutando, conspirando contra isso. Há uma certa independência aí dentro da mente, há um poder de discutir. Né? A minha mente discute comigo mesmo, a minha mente. Debater. Durante o processo de sonho. E até me reprovando por algo que eu estou desejando. Isso é pouco complexo ou muito complexo? Não, é complexo, porque você só sonha o que é o seu dia a dia. O que é o que você vive, é o que você falou. Comandado pelo superego. Ou seja, você não sonha... Ele bloqueia muita coisa. Coisas que não fazem parte da tua moral, por exemplo. Mesmo que você queira. Mesmo que você queira, ele não deixa você sonhar. Não. Esse programa de hoje, esse nosso tema aqui, não é um tema para resolver os problemas da humanidade no que diz respeito ao cérebro e mente, não. Só para ressaltar a beleza, a grandeza, a importância... Reflexivo. Né? Reflexivo desse órgão, desse todo, desse comando, né? Dessa nave que comanda a nossa vida, que é a nossa cabeça, diríamos assim. Né? Que comanda os nossos pensamentos, a nossa vontade, a nossa condição de vida, a nossa experiência, enfim, que nos torna produtivos e úteis à humanidade, né? Para olhar como somos importantes. E aí, São Paulo e a doutora Ilcimar, eu fico pesaroso, fico triste com a falta de respeito que muita gente tem para com a sua própria vida, que é a coisa mais fabulosa desse mundo. Se entrega para as drogas, se arrebenta todo, gente que vai ao fim da vida por desespero. O desespero não é uma coisa, diríamos, que possa ser resolvida com conversa fiada, não é. É coisa sempre muito séria, vai até suicídio, etc. Isso não é uma coisa de covardia, isso é uma situação de desespero absoluto. Eu fico pesaroso, fico triste, porque é muita gente destruindo tão rapidamente um corpo, um órgão, uma vida tão significativa, tão importante. Imagina que essas cabeças todas que estão aqui, todas as outras que têm potenciais, estivessem cooperando para o bem, para criar, para produzir, para pintar, para escrever, para consertar, para construir, né? Para falar. O que seria esse mundo? Seria bem melhor, ou não? Concorda, Simar? Seria, porque nós somos, né, os seres humanos, nós somos todos uma soma de vários fatores. Não é só o corpo ou o cérebro funcionando. Eu tenho os fatores internos, genéticos de cada um, eu tenho os fatores de quê? De família, né? A influência ambiental, seja da família ou seja do próprio ambiente onde você vive. Né? Hoje a gente vê essas guerras, ninguém quer que aquilo aconteça, mas são todos levados a várias situações, porque são outras cabeças pensantes e que tomam decisões por uma grande e acabam criando comunidade, certos padrões, né? Absurdos. São padrões absurdos e que envolvem várias pessoas, que envolvem várias populações, não é um ser humano isolado, né? Não. Assim como a dependência química é uma doença do cérebro, né? E que você tem muitas influências associadas e que nem sempre consegue explicar por que aquilo aconteceu, por que motivo aquele
Aquele ser humano evoluiu daquele jeito, acabou com a própria vida, ou com a própria vida, com a vida da família, por conta da dependência química. Então é um conjunto, nós vivemos num conjunto de fatores muito envolventes e muito que nos comandam, né? A senhora concorda que o ambiente é muito fundamental Muito, o ambiente é muito... A determinação disso? A determinação, o ambiente determina as amizades, grande contatos, parte do que nós somos. É lógico. Né? Havia aquela história que o ser humano nasce uma folha em branco. Não é, Isso, não. Nós não nascemos uma página em branco. Não, porque nós trazemos muita coisa lá. Tem o genético, tem o tem metade da página em branco. E essa página em branco, em que serão escritas as coisas, vai depender de reações até da parte genética. Não aceito isso, não aceito aquilo, quero isso, mas quero mais isso, isso. Então, por isso que cada pessoa é uma individualidade. Não tem nada em ninguém igual a ninguém. Né? Mas é uma pena que se esteja perdendo tanta cabeça boa por aí, quando poderia estar contribuindo para a melhoria do mundo. Eu estou muito satisfeito com esse programa, satisfeito pela Lucimar, que veio, minha amiga. Trabalhamos juntos aí uns 10 anos, dando aula no Brasil inteiro, né? Quanta viagem boa, quanta comida boa, quanta comida horrorosa também que você comeu. Quantas pessoas boas. Quantas pessoas interessantes. Quantas memórias boas. Quantas memórias boas. O doutor Paulo Lousada, professor, neurocirurgião, profissional de respeito, que atua na mídia também, passando as informações, esclarecendo coisas, como fez hoje aqui, como vocês fizeram aqui, de maneira singular, para entendermos a dinâmica do cérebro, sua importância da vida, a mente e outras coisas mais. E se mais não aprendemos, no meu caso pelo menos, é porque a minha cabeça não dá muito para caber coisas tão novas, ou tão novas assim. Obrigado, Lucimar, por ter vindo, obrigado, doutor Paulo. Um prazer. E teremos mais um programa com a presença de vocês aqui, não será na sequência, evidentemente. Na sequência de gravação pode até acontecer, mas de exibição não, por causa de políticas de divulgação que se tem. Mas tudo bem. Muito obrigado. Obrigada Felicidade para você e para suas famílias. Tá? Muito obrigado. Obrigado, queridos telespectadores. Próxima semana aqui, mais uma vez, com um programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Nós não ensinamos tudo, aprendemos alguma coisa e quem sabe você melhore um pouco também. Tchau!